Amigos do canal Flamengando, pessoal, tudo bem, pessoal? Mais um clique no lance. Quarta rodada, Campeonato Brasileiro da Série A terminou há pouco, com a vitória expressiva do Flamengo, match day, nós fizemos aqui, né? O Bruno e o Marcelo, o Brian e o Marcelo, e eu entrei no final. 6 para o Flamengo, 0 para o Juventude. O Juventude veio mal escalado, substituições mal feitas, e o Juventude não aguentou. 3-0 no primeiro tempo, 6 no segundo. 3 vira, 6 acaba. Pedro voltou para fazer gol, já tinha entrado um pouquinho contra o Central Córdoba, mas voltou mesmo com oportunidade de marcar, fez 2 gols. O Flamengo foi muito bem, o Michael jogou muito, a Arrascaeta fez um gol, deu passe para outros 2, Plata fez gol. Foi uma grande atuação, o Juventude praticamente não passou do meio do campo. Nos outros jogos da rodada, e o Flamengo manteve a liderança sobre o Palmeiras, e agora com saldo maior. Mas o Palmeiras foi ao sul do país e venceu o Internacional por 1-0. Eu não vi o jogo, vou tentar ver na reprise, mas o Brian já falou que teve um gol legítimo do Palmeiras que foi anulado, e talvez um pênalti a favor do Internacional. Vou olhar, mas o Palmeiras consegue um resultado muito importante. Vencer o Inter no Sul são 3 pontos que muitos não vão conquistar. A maioria dos times não vai conquistar. O Palmeiras segue firme com a mesma pontuação do Flamengo. No Newton Santos, o Botafogo empatou com o São Paulo em 2-2. Não venceu, não perdeu. São Paulo vai para o seu 4º empate em 4 jogos, tem 4 pontos. Não ganhou e não perdeu para ninguém ainda. E o Botafogo fez o gol no final com o Igor Jesus, estava perdendo. Ainda não deslancha. Vamos ver como é que vai andar. O Botafogo vai jogar com o Atlético no final de semana. O Atlético foi a Vila Belmiro, perdeu por 2-0 para o Santos. O Neymar fazia o seu jogo de número 100, mas acabou sendo contundido e chorou. Não foi legal, mas o Santos venceu, saiu das últimas posições. Quem não saiu foi o Sport, que na Ilha do Retiro perdeu para o Bragantino por 1-0. O Bragantino é um time muito arrumado, o treinador arrumou o time, tem muita raça, divide todas as bolas, tecnicamente é uma equipe muito limitada, mas vai somando pontos, e mais um ponto importante, agora 3. 1 para o Bragantino, 0 para o Sport na Ilha do Retiro. Tá? No Miami, o Mirassol ganhou seu primeiro jogo na Série A na história do clube. Hoje é um dia histórico para o Mirassol, time de São Paulo. 4 para o Mirassol, para o Grêmio. O Quinteiros foi demitido. O Mirassol tem uma derrota, 2 empates e agora uma vitória. Ele está aí, veio da Série B e conseguiu na sua história a sua primeira vitória como clube da Série A. Parabéns ao Mirassol. Outro jogo importante foi em São Paulo, na Arena Corinthians, em Itaquera, o Fluminense venceu por 2-0 com 2 gols na parte final do segundo tempo, um marcado pelo René e o outro de pênalti marcado pelo John Arias, o atacante do Fluminense. O Fluminense veio bem com o Renato, embalou, está no topo, está nas primeiras posições do campeonato, melhorou muito daquele Fluminense que estreou contra o Fortaleza, perdendo por 2-0. Fortaleza que, por outro lado, jogou no Barradão e não conseguiu ganhar do Vitória. O Vitória, eu falei com vocês que ia tirar ponto de muita gente. O Vitória tem um bom time, venceu por 2-1 o Vitória, fez 1-0, o Fortaleza empatou. Fortaleza não vive um bom momento e o Vitória conseguiu fazer com o Mateuzinho. O segundo gol, o primeiro foi do Janderson. Lá em Itaquera, voltando para Itaquera, o Corinthians, mais um jogo aí que não venceu. Dessa vez ele vem, ele tinha perdido para o Huracan na Sul-Americana, falando dos jogos em Itaquera. Então tem 2 derrotas de sequência, não é comum. O Corinthians tem um bom time e é forte em Itaquera. Mas o Fluminense está num momento iluminado e venceu por 2-0. Outro jogo da rodada que eu queria comentar com vocês, vamos ver aqui, o Grêmio eu já falei, né? O Grêmio está muito mal, perdeu de 4-1 para o Mirassol, e realmente é um resultado bastante ruim do Grêmio. Acho que já falei de todos, eu não peguei aqui para anotar, mas acho que foi todos. O Vasco e o Ceará jogaram ontem, o Ceará venceu por 2-1, o Vasco foi muito mal mesmo. O Ceará foi mal, foi bem no primeiro tempo, fez 1-0, mas teve aquele defeito de recuar e dar a bola para o Vasco. Você pode abaixar um pouco suas linhas, mas você tem que jogar. O único lance de gol do segundo tempo do Ceará acabou saindo o segundo gol, também do Pedro Raul, e o Vasco fez com o Verratti nos acréscimos. Mas o Ceará correu risco, naqueles 10 minutos ali de acréscimo, teve um chute de dentro da área do jogador do Vasco que acabou batendo na defesa do Ceará. Se não é bloqueado o chute, poderia sair o gol de empate do Vasco, que não seria justo. O Ceará tem que ser um pouco mais propositivo quando está com vantagem, não ficar só se defendendo. Mas venceu com justiça
por 2-1. 2 para o Ceará, 1 para o Vasco. No próximo sábado, o Flamengo vai jogar com o Vasco. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Fiquem com a gente aqui no canal Flamengando. Esse foi mais um Clique no Lance. Depois eu vou gravar comentando o caso do Bruno Henrique, ou vou deixar para a live de segunda-feira. Eu vou ver o que é melhor. Eu tenho uma posição, mas eu quero estudar um pouco mais o assunto antes de falar com vocês assim detidamente. Tá bom? Um grande abraço. Valeu.